últimas apostilas, tá bom? São exercícios de assunto que foram bem debatidos e que são assuntos que eu não imagino a maneira com que possa aparecer no vestibular e nos concursos, mas são assuntos bem recorrentes, que é pós-modernidade, e tanto em filosofia como em sociologia, né? E as instituições totais em filosofia. Então, vou começar com alguns exercícios de sociologia, depois eu passo para a filosofia. Então, com licença, vou apresentar. Apareceu aí a apostila? Está aparecendo a apostila? Oh, meu Deus. Você está apresentando para todos. Tá. Lento aqui. Então, vamos lá. Vamos direto aos exercícios. Vou passar devagar. Sociologia e temas recentes. O tema nono, né? O primeiro tema recente é o sociedade e meio ambiente. Então, isso casa com uma transdisciplinaridade, com geografia muito forte, com biologia também e química, né? Mas principalmente geografia e química. Essas discussões que se tem sobre o meio ambiente. Então, um tema recente, urgente, que nós tivemos este ano é o ataque ao bioma do Pantanal, as queimadas no Pantanal, as queimadas na Amazônia, e uma associação entre esses meio ambientes macro, né? A Amazônia, o Oceano Atlântico, a Cordilheira dos Andes e o Pantanal. E quando há um desequilíbrio, por exemplo, a queimada da Amazônia gerou naquele bioma, gera um desequilíbrio em cadeia em outros biomas. Então, isso pode ser um tema recorrente no vestibular. Sobre a sociedade e meio ambiente, né, as primeiras discussões, aqui aparece dentro de ética da responsabilidade, na parte de filosofia, com Hans Jones, né, ou a ética do temor, essa ameaça que tem que, pela técnica, por uma técnica não pensada, o homem pode levar à degradação do meio ambiente. Aqui tem os problemas ambientais contemporâneos, a disputa geopolítica em torno do meio ambiente e da água. Acredito que também vai ser discussões importantes do vestibular. E essa ideia também de se o meio ambiente natural está degradado, está se colapsando, o homem cria uma alternativa, um meio ambiente completamente artificial, talvez até fora do planeta Terra, né? E isso mexe com as discussões sobre ética e existência e meio ambiente. Há toda aquela disputa em torno da filosofia do direito, né, sobre meio ambiente, a partir da Rio 92, vou grifar aqui esses parágrafos, não sei porque eu não grifei, em torno da Rio 92, para que e da Carta da Terra, para que tenha uma nova pactuação ética, novos parâmetros e diretrizes em que o meio ambiente também é visto como sujeito de direito, né? E isso gera algumas confusões, algumas discussões importantes, como, por exemplo, hoje, o presidente do Brasil questiona o presidente da França, da Alemanha, da Finlândia, sobre a autonomia das nações, dizendo, olha, nós cuidamos do meio ambiente do nosso país com autonomia, né? E aí eles dizem, olha, você não pode fazer isso com o meio ambiente do seu país, porque isso mexe com o equilíbrio de todo mundo. Então, essas discussões são recentes, né?
as novas formas de comunicação também. Eu comprei um livrinho essa semana que se chama Pós-Verdade. Nem queria ter comprado, comprei porque eu fui trocar um livro lá na Saraiva e acabei comprando o livro, mas eu já li. Fala sobre um jornalista que cobriu a eleição do Donald Trump e tal. E é muito engraçado, porque a gente vê como que no Brasil, além de todos os problemas que temos, né, nos falta autenticidade, até mesmo nos atos de vilania, né, do presidente da República, porque as coisas que se fala aqui já foram ditas anteriormente, né, então é um Ctrl-C, Ctrl-V feio, né, então nem para ser malvado a gente é original, mas é bem bacaninha o livro. Depois, se der tempo, eu mostro a capa para vocês. Está lá do lado da minha cama. Bom, então, as formas de comunicação na contemporaneidade, a comunicação que ela passa por um processo de endocomunicação, de uma comunicação entre as pessoas, não mais uma comunicação que o Hegel, não, lá no começo, o Kant, no começo da modernidade, com um texto, o que é moderno, o que é esclarecimento, ele já denuncia esses profetas, essas pessoas que falam por outros e as pessoas que deixam se guiar por esses líderes. E hoje nós temos um processo completamente diferente, que é um processo de autocomunicação, né? Aí entra toda a teoria da Escola de Frankfurt em filosofia, e a teoria sobre a comunicação do Adorno, do Horkheim, né, da comunicação passando por um novo processo. Mas o principal autor, que está aqui na apostila, que cai nos vestibulares, é o Manuel Castel, da Sociedade em Rede. Eu até, num dos comentários de questão, eu coloquei um videozinho do Manuel Castel. Ele é um filósofo contemporâneo, vivo, e muito atuante, e publica bastante, e ele vai falar nesse livro, Sociedade em Rede, de uma maneira bastante importante sobre a queda dos fluxos de economia e da comunicação. Bom, depois se fala de globalização, a apostila de vocês não fala sobre um autor muito importante, talvez esteja em geografia humana, que é o Milton Santos, né? Que é um geógrafo brasileiro que fala de uma outra globalização. Mas aqui tem o autor Marshall McLuhan, que os meios de comunicação como extensões do homem, a galáxia de Gutenberg é o meio da mensagem, então fala da globalização, da quebra das barreiras e tudo mais, tá? Aí é importante associar a globalização como um movimento de dominação europeia, e aqui está as raízes da globalização. Mas vamos lá, que eu quero chegar nos exercícios logo, estou muito devagar. Rápido. Vamos lá aos exercícios. Bom, fazer exercício de sociologia demanda um certo tempo e nos põe em dúvida, porque às vezes aparecem algumas pegadinhas, né? Então, eu anotei aqui algumas alternativas. Primeiro, essa daqui, nem tanto pela alternativa em si, mas pelo enunciado, tá? Ele fala aqui, aponte a alternativa incorreta. Isso não tem sido mais comum nos vestibulares, né? Aponte a alternativa incorreta. Mas ficar atento a isso, que é o que não é correto aqui. E aí é uma entrevista com Zygmunt Bauman, né? E o Zygmunt Bauman fala de um tempo líquido, né? O sociólogo Zygmunt Bauman fala da liquidez institucional das instituições da Idade Moderna, né? E aí, qual que é a alternativa incorreta? Sobre as questões ambientais, na contemporaneidade, assinale a alternativa. Uma das consequências humanas
da globalização pode ser associado ao agravamento da questão ambiental? Pode, né? Querendo ou não, o surgimento do coronavírus e a sua propagação em um ano no mundo está associado à globalização, né? E ao avanço sobre sobre áreas intocadas da natureza que despertou esse vírus ou o fez mutar, né? Então, a degradação ambiental e até mesmo esse desequilíbrio em termos de saúde pública, eles podem ser associados à globalização, vai entrar na disputa ideológica real presente no mundo, que são a globalização, né, um mundo cada vez mais global, e os nacionalismos, né, essa reação nacionalista do Brasil, Estados Unidos, Hungria, e outras partes do mundo, até mesmo na Alemanha e na China, você tem essas tensões entre abrir-se ao mundo ou fechar-se e defender os interesses nacionais, né? Bom, então, acredito que vai cair alguma coisa nesse sentido, estudar essas tensões é importante. Então, vamos lá. Sobre as questões ambientais na contemporaneidade, assinale a alternativa incorreta. O desenvolvimento do capitalismo demonstra que os índices de industrialização são diretamente proporcionais aos índices de poluição. Sim, né? Em alguns lugares do mundo, né, os mais poluídos são altamente industrializados. Então, a indústria polui muito e hoje a agricultura, de uma forma industrial, que se chama agroindústria, também tem provocado grande poluição. O estímulo ao consumo de produtos recicláveis pode ser considerado uma estratégia do capitalismo contemporâneo para manter os índices de consumo elevados. Sim, né? A tal da reciclagem, ela é um cavalo de Troia para o ambientalismo, porque o ideal seria uma redução do consumo e não uma crença de que a reciclagem ou o reaproveitamento dos produtos vai resolver a questão ambiental. Na verdade, a reciclagem é um paliativo muito pequeno. No entanto, ela não pode ser, fazer um trocadilho infame, a reciclagem não pode ser descartada das nossas práticas. Bom, as questões ambientais e climáticas são uma espécie de inimigo invisível que caracteriza a modernidade. Sim, nunca tivemos tão perto do fim, né? Embora as questões climáticas tenham se agravado por conta da globalização e do desenvolvimento do capitalismo, elas não podem ser consideradas uma categoria relevante da compreensão da sociedade contemporânea. Aí você fica, ou é essa, né? Mas ele já está vendo aqui já está dando pistas que aparece aqui no texto. Ao mesmo tempo, cadê? Logo no começo do texto aqui, ele fala da poluição e você associa rapidamente, tá? Essa questão é mais pelo enunciado e pela temática do que a forma da questão em si, né? Aí aparece aqui, ao fazer um estudo bibliográfico sobre um determinado assunto de conteúdo pré-gramático do vestibular da Universidade de Pernambuco, um vestibulando encontrou e anotou a seguinte definição: é aquele que se satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade de gerações futuras para suprir suas próprias necessidades. Então, aí você tenta encontrar um rótulo, uma categoria para isso daqui. Isso daqui é um crescimento do neomalthusianismo ambiental. Aí você vai lembrar que neomalthusianismo, ele é aquela teoria de que o homem cresceria em progressão geométrica e os alimentos de progressão aritmética, ou vice-versa, porque eu não lembro mais o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas o ritmo de crescimento do homem e da necessidade de consumo é muito maior do que a sua produção de alimento e tal, teoria que até já foi refutada.
pelo próprio Karl Marx, né? O ecodesenvolvimento neoliberal, aí você fala, ecodesenvolvimento neoliberal, você tenta colocar esse rótulo aqui, não está falando de neoliberalismo. Desenvolvimento ambiental, você fala, olha, mas está falando, você fica em dúvida. E ecodesenvolvimento darwinista, seleção natural, você já sarta fora, né? Gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Aí você associa mais rapidamente à sustentabilidade e a manter o ciclo, né? Bom, 483. Assinale a alternativa que justifica investigações sociológicas sobre o meio ambiente. A crise ecológica contemporânea é irreversível e os esforços para enfrentá-la revelam a dimensão utópica do conjunto da humanidade. Assinale a alternativa que justifica as investigações sociológicas, as leis que regem os fenômenos da natureza são produzidos pela criatividade do homem, não, né? A vida humana em sociedade compreende as relações dos seres humanos entre si e suas relações socioculturais com a natureza. Pode ser essa daí, 483, você pode ficar em dúvida entre essas duas. E aí, como é que você resolve? Deixa eu ver aqui na minha anotação. Tarará. Fechei aqui. Esse negócio de ficar usando só. Esse daqui, deixa eu só vir aqui, cadê? Adicionar anotações. Borracha. Não, borracha. Borracha de novo. Essa daqui é a alternativa B, e não a E. Eu anotei errado aqui. A vida em sociedade compreende as relações dos seres humanos entre si e suas relações socioculturais. Ok? Então é a alternativa B. A crise ecológica contemporânea é irreversível e os esforços para enfrentá-los revelam a dimensão utópica do conjunto da humanidade. Então, por que não pode ser essa daí? Justamente porque a ideia de uma crise ecológica irreversível não é uma utopia, é uma distopia. Eu acho que na hora que eu li, eu devo ter passado por lido distopia, alguma coisa, mas essa daí eu anotei errado. A alternativa correta é a D e não a E, tá? Bom, então vamos lá. Qual é a outra que eu anotei sobre o meio ambiente? É 484. Aqui, mais uma vez, se vocês olharem no texto, ele dá pistas de como resolver essa questão. Olha, no texto se faz referência a um tipo de pressão da sociedade contemporânea sobre a agricultura. Essa pressão objetiva a transformação da atividade agrícola. E eu acho que isso é uma questão muito contemporânea. E aqui tem o desenvolvimento rural, transição dos formatos tecnológicos, elaboração social da qualidade, interdisciplinaridade. E aqui está uma outra pista. Agricultura familiar, novo método de pesquisa. Então, aqui já está dizendo, já dando pistas para a resposta. E aqui, o verbete trata de questão ambiental. Então, no texto, se faz referência a um tipo de pressão da sociedade sobre a agricultura. A questão ambiental para novos métodos e utilização dos recursos agrícolas, né? Então, aqui você tem pistas da resposta. Preste atenção que isso é comum em ciências humanas. Os elementos textuais, título, subtítulo, fonte,
Porque quando você vai estudar ciências humanas, esses elementos textuais, eles são importantes para a compreensão do texto. Então, aqui você tem pistas sobre isso. 485, vamos lá, 485, eu não peguei. Essas do Paraná, elas são difíceis de fazer, né? Daquilo verdadeiro, falso. Acabei, como a aula passada a gente ficou muito nisso, hoje eu não evitei. Então, temos aqui a 489. Na formação cultural das sociedades modernas, prevalece a tese do conhecimento científico. Então, aqui já está mudando o tema. O conhecimento científico, desde o começo da humanidade, a história do Enkidu e Gilgamesh, relaciona forças da natureza com ideias religiosas. Deus não foi suficiente para responder a perguntas importantes da vida. Tá, beleza. É uma discussão filosófica. Diante disso, era preciso estudar a natureza e a vida. A primeira revolução tecnológica que tivemos foi a Revolução Agrícola. Então, propiciar o controle do homem sobre a natureza. Bom, outra que eu anotei aqui, essa questão 490, sobre como a possibilidade, tal como se prometia, de dominar a natureza, extraindo dela coisa objetiva e morta, os recursos necessários ao homem, aparentemente sem contradições visíveis, parecia que se tinha um quadro de vitoriosa demonstração da supremacia da razão humana sobre a natureza. Então, Instituto Luz, tal, apesar de ser uma fonte complicada, e aqui paradigma holístico, né, ela traz algumas discussões importantes, um paradigma holístico, sobre... Calma aí, saiu. Sobre a problemática ambiental e um novo paradigma, tá? E aí, tá aqui. Qual é esse novo paradigma que o homem deve ter? Né? O texto se refere sobre os impactos da ação humana por meio do domínio técnico sobre a natureza. Realmente, está explicando o texto. A partir da relação entre a sociedade de consumo e questões ambientais, pode-se inferir que a consciência ecológica contemporânea estimula o individualismo e a cultura do consumismo? Não, ela é uma crítica, ela é uma contra-ideologia. A ideologia dominante é a do consumismo, a contra-ideologia é a ambiental. A sociedade do consumo é uma consequência direta dos problemas ambientais do mundo atual? Não, ao contrário. Os problemas ambientais é em consequência da sociedade do consumo. A intensificação dos prejuízos ambientais decorre da supressão da propriedade privada na sociedade de consumo. Supressão da sociedade privada na sociedade do consumo. Quer dizer que acabou a sociedade privada. O consumismo, na verdade, é um comunismo disfarçado? Não, né? Também não é verdade. É meio absurdo. A diminuição da produção de resíduos sólidos, proporcionada pela cultura consumista, restaura a integridade ecológica? Não, também completamente absurdo. Tá? Bom, mas aqui, mais uma vez, a pista está no elemento textual. A 491, o homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade da exploração. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração dos recursos naturais é facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história a diminuição do comércio? Não, o comércio aumentou e intensificou. Hoje você tem, por exemplo, o ponto do arroz, né, que nós vivenciamos esse ano. O Brasil vendeu arroz para o exterior porque o dólar estava em alta e depois
teve que abaixar os impostos de importação do arroz, porque o fluxo, a tensão pelo consumo de alimento, cada vez mais dependente de produções macros, globais, gerou até a insegurança alimentar para todo um país, né? Então, a ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso do derramamento de óleo. Sim. Né? Uma das consequências pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração dos recursos naturais facilitados pelo desenvolvimento tecnológico, a ocorrência de desastres naturais. Bom, aqui tem globalização versus sustentabilidade. Acho que esse título também facilita bastante a resposta, a busca de uma resposta. E o modelo de desenvolvimento socioeconômico baseado no crescimento ilimitado do binômio produção-consumo não é sustentável. Não existe esse. Quanto mais a gente produz, mais a gente consome, e isso não é sustentável, colocando em risco a nossa espécie no planeta. Faça análise do texto e marque as alternativas que refere a uma solução apropriada. Eu não sei porque quando eu li essa questão, eu falei assim, eu acho que eu não acredito muito na neutralidade do Enem, dos vestibulares. Eu acho que eles têm um conteúdo político muito grande. Eu acho que no Enem, esse ano, eles vão pedir soluções, sabe? Se o problema... Então, para de criticar, tal, aponta uma solução. Então, acho que esse tipo de resposta, de pergunta do Instituto Federal, pode ser um padrão no Enem. Então, o modelo de desenvolvimento deverá pautar-se em padrões éticos que objetivem o melhor equilíbrio dos padrões de consumo, de forma a garantir o bem-estar mínimo à população, sem ultrapassar a capacidade do meio ambiente de se regenerar. Ok, beleza. As ações diretas, tais como paralisar todo o processo produtivo, deverão imediatamente resolver os problemas da sustentabilidade, bem como a questão da produção e do consumo. Está vendo que essa questão ela é enviesada ideologicamente, tem um discurso ideológico aí por trás, que nós não podemos parar a produção, deixar de produzir, não podemos ser radicais ou xiitas ambientais, né? A grande chave para a resolução da questão ambiental no planeta está relacionada com um modelo que pregue o controle maciço da população, com o intuito de garantir a sustentabilidade do meio. Será que é isso, né? Olha, controle maciço da população. Então, os ambientalistas vão determinar quantas pessoas pode ter em cada região, quantos filhos você pode ter. Então, é meio teoria conspiratória, né? Os problemas que se evidenciam e que se apresentam como ambientais, na verdade, têm sua origem em questões administrativas. Não é só questões administrativas, tal. Então, essa questão, eu achei que é uma questão, será que talvez passe por uma nova, uma questão com viés ideológico que se apresenta como tendência. Então, esse tipo de questão eu acho que vai ser tendência, tá, no Enem. Questões assim mais enviesadas, que você tem que pensar quem é que está falando, qual é a intencionalidade, que tipo de candidato eles estão selecionando, né? A cultura ocidental, acentuadamente antropocêntrica, foi marcada por processos convergentes de desenvolvimento técnico e científico e a acumulação de riquezas proporcionados pela expansão colonial. Esse processo de acumulação de riquezas no Ocidente por longos séculos fez às custas da degradação do meio ambiente natural.
do ponto de vista do imaginário ocidental moderno, isso se deu a... E aí tem uma questão contemporânea que, em sociologia e em ciências humanas, que está se discutindo muito, que é a nova rota da seda, essa ocidentalização do Oriente e agora um movimento de orientalização do Ocidente, né? Então, essa discussão vale a pena. O Café Filosófico fez uma série de discussões sobre a China, está passando algumas reportagens sobre a Índia também na TV Cultura, e tem um canal do canal Futura que fez uma série de reportagens sobre a China também. Seria legal que vocês assistissem, tá? Sobre essa orientalização do Ocidente. Acho que é uma discussão bacana, não só para os vestibulares, mas para a gente entender os fenômenos do mundo. Esse processo de acumulação de riqueza no Ocidente, por longos séculos, fez-se à custa da degradação do meio ambiente. Do ponto de vista cultural e imaginário ocidental, isso se deve à crença nos poderes da ciência, né? Aqui já está falando da crise da modernidade. A ciência prometia salvar o homem e trazer uma redenção total. Tá? Deixa eu ver, ainda tem mais questões aqui. Novas formas de comunicação. Foi nessa daqui que eu anotei, do Manuel Castel. Bom, começa aqui com Pierre Levy. Acho que essa daqui eu não fiz, a do Pierre Levy. Pierre Levy, ele tem uma visão muito otimista a respeito da tecnologia, né? Ele chamava de cybercultura. Considerando as recentes contribuições da sociologia, o cyberespaço suprime as particularidades culturais e as desigualdades sociais. É correto afirmar isso? Não, né? Ela suprime, não suprime. A internet é responsável pelos atuais problemas educacionais? Pelo que eu conheço do Pierre Levy, ele não vai colocar isso, ele tem uma visão otimista sobre a tecnologia. O conceito de cybercultura pode ser utilizado para descrever o aparecimento de novos modos de ser e pensar, produzem mudanças cognitivas. Isso é bem a teoria do Pierre Levy, né? Depois ele ficou meio maluco. Bom, depois desse livro, eu comprei um outro livro dele, chamava Fogo, sei lá, aí era um livro de espiritualidade, eu achei péssimo, mas tudo bem. Tarará, 501, né? A 8. Ainda que inserida na indústria cultural, a internet tem potencial de democratizar, é justamente essa teoria do Pierre Levy. Tá? Então, ele tem uma visão otimista do mundo, da tecnologia. Então, a correta é a 4 e a 8. Não acredito que não vai cair, não. Esse filósofo está meio em desuso hoje. Tá? Mas, ainda assim, quando ele coloca aqui, amplia, total, se torna totalizável, o universo não possui nem centro, nem linha de diretriz, é vazio sem conteúdo particular, ou antes, ele aceita todos, pois se concentra em colocar... Está vendo que esses termos que ele utiliza são termos de otimismo em relação ao uso da tecnologia. Então, associar que o cara está falando bem e não está falando mal da tecnologia. Bom, aqui, nessa questão, identifique a alternativa que se refere corretamente à comunicação praticada pela internet. A comunicação em rede reproduz totalmente os padrões da televisão? Não, é um novo padrão comunicacional. É um padrão de autocomunicação. A comunicação pela rede de computadores é sempre unilateral? Não, justamente, né? Ela é multilateral. A comunicação eletrônica dispensa o uso da linguagem? Não. Como assim? Né?
A comunicação praticada pela internet intersecciona o global e o local? Sim, né? Você está aqui numa cidadezinha, no meio do nada, no interior do nada também, no interior de Barretos, discutindo e preocupado com questões globais, né? E, ao mesmo tempo, vivenciando as tensões locais e cada vez mais se conectando às suas tribos globais e se desconectando das suas tribos locais. Então, essa é a verdade. Bom, vamos lá, de comunicação, tem mais uma aqui. Eu acho que essa daqui é uma questão que vai cair esse ano, porque não só a questão ambiental, mas a questão da exclusão tecnológica, né? Aqui está assim: alô, filho, tire seu irmão da vala negra. Sim, mãe. Vocês não sabem o que é vala negra, porque aqui na nossa região não tem, mas é o chamado valão, né? Em algumas cidades, o esgoto simplesmente corre a céu aberto, se cava uma vala na frente das casas, o esgoto é despejado lá e assim é feito o valão, né? Então, é uma charge, e acho que haverá discussões sobre isso, né, de como a tecnologia também causou uma dupla exclusão. Então, aquele garoto que até gostava de tecnologia, agora ele sofre com uma dupla exclusão porque ele percebeu que a tecnologia que chega até ele é uma tecnologia ultrapassada, e aí, enquanto as pessoas que têm acesso à tecnologia aproveitaram a pandemia para se instruir, para fazer cursos online e tudo mais, as pessoas que dependiam da escola pública para estudar e dos recursos públicos para estudar, elas foram duplamente excluídas. Não estudaram por conta do não acesso e foram excluídas desse avanço tecnológico. Então, as tecnologias foram massificadas, alcançando impacto diferente em formas e lugares. A ironia proposta pela charge, ironia é sempre difícil, porque vincula as mudanças de paisagem? Não, o negócio está aqui da mãe ligar para o filho. Garante de forma equitativa a todos os cidadãos? Não, não tem equidade nenhuma aqui. Prioriza para resolver as desigualdades? A tecnologia não está resolvendo as desigualdades, relacionando uma ação redentora na vida social. Uma vez eu elaborei uma questão dessa, porque tinha aquele negócio de pousar para selfie, e aí estava muito na moda, e meus alunos estavam praticando esse tipo de bullying. Mais uma pessoa que decidiu investir num celular A6, A7, A11, e não rebocar a parede de casa, né? Poxa vida. E aí eu coloquei, ó, é mais fácil você ter acesso à tecnologia do que você ter acesso à moradia, né? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. E ainda assim, o acesso à tecnologia não tem se representado como uma possibilidade de melhora de vida das pessoas. Bom, aqui mais uma questão difícil, né? Alguns estudos sociológicos destacam aspectos negativos da atual comunicação eletrônica. Então, vamos lá, quais são os aspectos negativos? A reafirmação de valores culturais locais em detrimento da cultura global? Não. Agora que nós estamos vivenciando, hoje, sexta-feira, 4/12/2020, nós percebemos um reacionarismo em relação à cultura global, né? As pessoas colocando, mas, por exemplo, é um reacionarismo de adesão, né? Porque eles até colocam o adesivo no seu carro de uma marca de multinacional do Tião Carreiro, mas coloca do Tião Carreiro, não coloca do Nego Shell aqui de Olímpia, não coloca do, do artista verdadeiramente local, da cultura verdadeiramente local. É uma cultura de massa que tenta se vender como uma reação à globalização, né? O capitalismo tem essa maravilha, até mesmo a sua
reação cultural vira um produto, né? Então, até o discurso do inconformado é também um produto embalado a ser vendido, né? Então, a gente percebe isso nessa reação. Ela ainda é uma reação dentro da dinâmica da globalização e do consumismo. A proximidade virtual entre parentes geograficamente distantes, isso não é um ponto negativo, né? Não, também não sei se é positivo, né? A queda da produtividade dos trabalhadores com a formação educacional superior. A queda da produtividade dos trabalhadores com a formação educacional superior desconexa, né, a sentença. A desvalorização dos bens produzidos na sociedade de consumo, não, é a supervalorização. Agora, a diminuição do tempo dedicado à interação baseada na proximidade física, isso realmente diminuiu, estamos cada vez mais isolados, né? Bom, aqui, imagine uma festa com centenas de pessoas aparentemente viajadas, inteligentes e abertas a novas amizades. Você seleciona uma delas e começa um diálogo. Apesar do assunto envolvente, você olha para o lado, perde o foco e dá início a um novo bate-papo. 30 segundos depois, outra pessoa desperta sua atenção. Você repete a mesma ação. Lá pelas tantas, você se dá conta que não lembra o nome de nenhuma das pessoas com quem você conversou. A internet é isso. É mais ou menos assim. Repleta de coisas legais, informações relevantes. São janelas e janelas mais abertas. Parece o Silas Malafaia falando, né? Ele deveria ter lido igual o Silas Malafaia, mas eu não sei como o Silas Malafaia lê, né? Refletindo sobre a correlação entre meios de comunicação e vida social, o texto associa a internet a isolamento das pessoas? Não, estão falando que estão conectadas. A intelectualização dos internautas, aí é demais para o nosso coração, né? A superficialidade das interações, é verdade, e a mercantilização das relações. Eu acho que é a C e eu marquei errado, deixa eu só conferir. 500 e qual que é essa? 507. Não, não é 507, não, é 508. 508 é a C, é isso mesmo. Deixa eu apagar aqui, borracha, é a C. Deixa eu pintar de novo. Pinta, meu filho. Superficialidade das interações, tá? Bom, aqui tem mais uma, né? Os impactos produzidos da inserção da tecnologia, constatar a importância das redes sociais na sociedade virtual. Acho bacana a gente falar sobre isso. Desculpa, eu dei um tab aqui e foi mais para baixo. A constatação dos impactos produzidos pela inserção das tecnologias computacionais no mundo contemporâneo nos autoriza a prever o completo isolamento dos indivíduos na sociedade? Não, ainda há algumas conexões. Diagnosticar o aprimoramento moral dos seres humanos? Constatar a importância das redes sociais virtuais na sociedade? Sim, não tem como nós fugirmos desse debate. As redes sociais, elas vieram, se estabeleceram, mas elas não são redes ingênuas. A rede social não é uma ágora, não é um lugar de discutir política, não é um lugar de discutir não é o lugar de discutir sexualidade ou coisas íntimas, porque, na verdade, a rede social é um ambiente de consumo, é um ambiente projetado para que você conheça pessoas, tenha conexão com as pessoas, mas ela é sustentada por relações de consumo. Então, se você não consome os produtos expostos nas redes sociais, você, pelo menos, os ajuda a construir metadados.
que são dados sobre um padrão cultural, um padrão sexual, um padrão de consumo, que as redes sociais vendem, até de maneira legal, a partir da Lei Geral de Dados, que foi estabelecida em 2016, 2018, e que que já está em vigor. Entra completamente em vigor a partir do final do ano. Esse ano foi a implementação, a partir do ano que vem já tem em vigor a Lei Geral de Dados. Então, busquem saber sobre a Lei Geral de Dados, essas discussões. As redes sociais, elas não são ambientes ingênuos, mas elas estão aí nós estamos vivenciando e elas têm interferido na nossa vida real, né? Então, por exemplo, na eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a primeira eleição, não essa na qual ele perdeu, houve a venda de metadados da Cambridge Analytica Technology. E aí, com isso, o Donald Trump conseguiu disparar em determinadas regiões notícias falaciosas, notícias falsas, notícias mentirosas e manipular o sentimento das pessoas. É o que nós estamos vivenciando agora. Nós temos nichos de pessoas completamente fechadas e que não conseguem ver ou não conseguem estabelecer uma conexão de comunicação com outras pessoas. Na internet, nas redes sociais, perdão, as informações que vão aparecer para vocês são informações de acordo com aquilo que você já pensa, com o seu gosto, com a sua opinião, com a sua sexualidade, com a sua cultura. Ao mesmo tempo, então você vai criando essa tribo. Ao mesmo tempo, que para você vai chegar mais informações reforçando essa sua posição. Então você vai ficando cada vez mais dogmático. E você não tem acesso a informações contraditórias. Há pessoas que, por exemplo, se recusam a qualquer informação do jornalismo profissional. Então você fala para a pessoa, não, mas saiu na Folha, eu vi no Estadão, eu vi na Globo, eu vi na Gazeta Mercantil. Na Gazeta Mercantil não existe mais. Eu vi no jornal Valor Econômico, tal e tal coisa. Tudo conspiração. Puxa vida, né? Você acha que os jornalistas são todos conspiradores? A própria ideia de teoria da conspiração é uma ideia vaga, né? E aí nós temos todo esse problema que vivenciamos hoje, dessas anomias sociais, dessas anômadas sociais e das pessoas fechadas nessas tribos. E num país em que as pessoas nunca acreditaram na escola, que foi feito sem educação, como é o caso do Brasil, as pessoas deveriam ter um refinamento de interpretação de texto, mas não tem, né? Chega sempre as mesmas informações para ela, né? Então, infelizmente, os meios de comunicação, eles são perigosos hoje. Aqui nessa última questão está o vídeo do Manuel Castel, que eu acho que sintetiza toda essa aula, tá? Você passar o cursor aqui, você vai ver YouTube e tal. Lembrando que tem que ver esse PDF no computador para poder utilizar esses recursos de hiperlink e eu acho que até para ver essas anotações. Beleza? Bom, desculpa, hoje é o último dia e eu tenho mais coisa para falar. Eu não vou falar do texto de filosofia, porque já teve bastante aula sobre isso, e os temas de filosofia dessa apostila 10 se parecem muito com os temas de sociologia. Só que aí, ao invés de falar do problema, eles falam dos nomes. O grande nome, ou a grande corrente filosófica, é a teoria crítica, tá? Então, a teoria crítica, ela surgiu pós Segunda Guerra Mundial na Alemanha, né, em Frankfurt,
e eles buscavam superar algumas questões tem uma origem marxista, eram todos marxistas, marxinianos, como eles preferem dizer, e aí o Adorno, Horkheim, o Horkheim, o Walter Benjamin, eles queriam resolver como que a Alemanha um país tão racional, caiu por uma racionalidade tão... se curvou ao autoritarismo, né? Acho que o principal livro do Adorno é A Personalidade Autoritária, né? O principal livro do Adorno foi relançado recentemente no Brasil, numa edição pela editora Unesp, né? Bom, e aqui começa já com uma crítica ao esclarecimento do Kant. É bem bacaninha esse começo aqui, né? Mas Adorno e Horkheim, Dialética do Esclarecimento, com base no texto e no conceito do esclarecimento. Então, se aquele texto do Kant, o que é esclarecimento, traz alguns parâmetros para a idade moderna, o do Adorno e do Horkheim faz críticas à idade moderna. Quer dizer, olha, algumas coisas não aconteceu, senhor Kant, e pioraram, né? Então, o esclarecimento concebe o abandono gradual dos pressupostos metafísicos e a operacionalização do conhecimento por meio da calculabilidade e da utilidade, redundando no modelo próprio de razão instrumental. Então, ele vai dizer que a crítica é que a razão instrumental ela vai retirando o caráter humano e aí pode gerar, por exemplo, aquilo que se discute muito posterior a eles, mas foi esse conceito que ajudou a entender como é que intelectuais, homens tão sábios, se ocuparam tanto tempo de construir a bomba atômica e fazer a guerra do Vietnã e o processo de descolonização. Então, é uma crítica à racionalidade, e aí eles vão propor uma racionalidade crítica. Calma aí, você tem uma capacidade racional de fazer as coisas, mas o porquê você está fazendo essas coisas, tá? Esse é o principal conceito aqui. Com base nos textos e nos seus conhecimentos sobre a teoria crítica de Adorno, e aí tem, assinale as alternativas corretas. O conhecimento que se processa sobre as condições específicas da objetividade empírica e do fato em si. Justamente, eles estão dizendo que o fato em si precisa ser deglutido, né? Um conhecimento se processa sobre condições específicas da objetividade empírica do fato em si. É a necessidade de você saber o porquê que você está desenvolvendo determinada teoria, determinado conhecimento. Você tem que ter uma criticidade. O processo de entendimento entre os sujeitos acerca do uso racional dos instrumentos técnicos para o controle da natureza. É o uso racional, mas é um uso racional esclarecido, crítico. Então, essa você descarta. Uma forma de uso amplo da razão que torna o homem livre para compreender a si mesmo por meio do domínio do conhecimento científico. Não é apenas o domínio do conhecimento científico, é também uma razão dialética, um saber o porquê das coisas e para quem, tá? Então, teoria crítica é bem pesadinho, releiam aí o texto da apostila. Vamos lá, eu coloquei essa outra questão também, a Adorno e Horkheim coloquei, né? Indústria cultural. Adorno e Horkheim consideram a indústria cultural e o Estado fascista têm características similares. Nesse texto, a personalidade autoritária, ele vai demonstrar como que o autoritarismo ele usa manobras de massa tal qual a indústria cultural, né? Então, como assim? Por exemplo, o seguir o líder, né? Essa ideia de super-heróis.
movimento que nós estamos vivenciando, mais uma vez, né, de ascensão autoritárias em alguns países, ou de pessoas que desejam um líder autoritário, ele coincide com uma expressão cinematográfica. As histórias de HQ, o Hollywood apresentando o Hulk, o Homem de Ferro, o Super-Homem. Não é por acaso que a Veja utilizou uma capa colocando um determinado ex-ministro da Justiça como super-heróis, como super-herói. Não é à toa que se faz essa confusão entre jornalismo e romance de história em quadrinho. Então, o autoritarismo ele está associado a essa ideia. E aí você tem as pessoas que têm uma compreensão que é, ao mesmo tempo, racional e, ao mesmo tempo, emotiva, e eles estão em busca do quê? Do Homem de Ferro. Eles estão em busca do quê? Do super-herói. Então, a Marvel, ela tem, sim, uma responsabilidade sobre a ascensão autoritária de agora, tá? Bem como o cinema tem, sim, uma responsabilidade pela ascensão autoritária de um século, do século passado. Então, coincide essas coisas, tá bom? Bom, e não é uma coincidência, assim, ingênua. Vamos lá, mais para baixo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui para comentar. Aqui, eu coloquei Eclipse da Razão, né? O uso da imagem. Então, aqui você tem uma imagem distorcida, né? Observe a figura abaixo. A crise da razão se manifesta na crise do indivíduo, por meio do qual seu desenvolvimento, do qual não se desenvolveu. A ilusão acalentada pela filosofia tradicional sobre o indivíduo, sobre a razão, o indivíduo outrora concebia a razão como instrumento do eu exclusivamente. Hoje ele experimenta o reverso da sua autodeificação. Com base na figura e nos conhecimentos sobre a crise da razão e do indivíduo na contemporaneidade, esse livro é do ano 2000, considere as alternativas abaixo. Então, essa imagem aqui, ela representa muito bem a discussão que se teve hoje sobre o selfie, né? Então, as pessoas vão, tirar selfie, põe o filtro e chega no cirurgião plástico e diz, olha, que merda que eu fiz. E chega no cirurgião plástico e fala, eu gostaria de ser assim como está na selfie. E aí é uma visão distorcida de si. Nós já não temos na memória uma imagem perfeita, né, do nosso rosto, porque nós nos vemos pouco. Eu, pelo menos, não fico me olhando no espelho, né? Mas nós nos vemos poucos. E aí a gente tem uma imagem distorcida da gente na nossa memória. E quando você coloca isso com filtros, com tecnologia, você não tem mais uma representação perfeita de si, tá? Então é uma quebra da própria identidade. Isso acho que vai ser uma questão filosófica que vai cair por conta dessa representação que as pessoas estão fazendo de si mesmas nas redes sociais, que é uma representação muito distorcida de si, tá bom? E aí a questão da análise de imagem e de texto, contrapor imagem e texto. Com base na figura e nos conhecimentos. Desculpa. A crise do indivíduo resulta de uma incompreensão. Considere as afirmativas. 1, 2 e 3. Então, a 1, 2 e 3 estão corretas, né? E a 4. O desenvolvimento das ciências humanas levou à recusa da ideia universal de homem. Nega-se a razão. Olha, as ciências humanas não recusam a ideia universal de homem e também não nega a razão. Então, essa daí, por exclusão, você faz, tá? Mas é bom anotar essa discussão sobre uma representação de si
que foi distorcida pela tecnologia e por essa grande exposição das pessoas, essa necessidade, essa contradição, né? As informações são muito preciosas, nós deveríamos nos resguardar, sermos mais púdicos e discretos em relação aos nossos planos e projetos, e ao mesmo tempo a gente grita tudo aquilo que a gente quer nas redes sociais para qualquer um ouvir e registrar, né? Então, essa dupla necessidade que nós temos, uma necessidade contraditória, uma necessidade de privacidade e uma necessidade de exposição em redes sociais. Bom, as propostas éticas de Habermas não comportam conteúdos. Ela é formal. Ela apresenta um procedimento fundamentado na racionalidade comunicativa da resolução de pretensões. A razão, consenso e Habermas, a teoria discursiva. A ética do discurso. Bom, Habermas, a ética do discurso. O modelo monológico da ética kantiana é reformulado na perspectiva de uma comunidade discursiva. Então, enquanto Kant ele vai falar, né, de novo aquele texto, eu vou postar esse texto, o que é esclarecimento, né, o Habermas ele vai falar que essa construção do esclarecimento por diversos discursos, né, e da nossa postura ética. É reformulado na perspectiva de uma comunidade discursiva na qual os participantes analisam as pretensões de validade, tendo como critério a força do melhor argumento. E isso é uma confusão hoje. Então, quando você usa o computador, você fala assim, eu preciso, você está lá discutindo com alguém, e aí você utiliza o dispositivo tecnológico, o Google, para buscar um argumento que favoreça, uma informação que favoreça a sua argumentação. Você não está verificando se o que você diz é verdade, e você vai descartando aquilo que não é verdade no seu argumento. Então, você vai construindo uma certeza muito subjetiva e muito mais emotiva do que racional. Isso é bem bacana nesse discurso nessa preocupação do Habermas. Uma outra preocupação que o Habermas tem é que, assim, ao mesmo tempo, essa sociedade discursiva, porque a comunicação é a principal atividade racional humana. Não adianta você ser extremamente racional, extremamente inteligente e ficar quietinho. Você tem que extrapolar, você tem que comunicar a sua inteligência, as suas ideias. E o homem é um ser, sobretudo, comunicativo, né? O Habermas apregou essa teoria, não só ele, mas outros filósofos da teoria crítica também. E aí a gente vai construindo a nossa identidade a partir do nosso discurso. As palavras que proferimos, elas determinam as nossas ações e a maneira que nós somos. Tá? Bom, de acordo com Habermas, na colonização do mundo, a vida pelo mundo, a colonização do mundo da vida pelo mundo do sistema verifica-se a extrapolação da racionalidade técnica. Então, não é nem de acordo com Habermas, é com toda a corrente filosófica da teoria crítica, o homem foi adquirindo uma certeza, uma fé dogmática na técnica e na ciência, e aí é necessário refletir sobre qual tipo de ciência e técnica, que é a aplicação do conhecimento, é chamado de tecnologia. E tecnologia para quê? É aprimorar a tecnologia para matar? Né? Bom, aqui na 504 eu coloquei também, grifei as perguntas para a vida e, de novo, Habermas, a construção da vida racional. Tá? Vou um pouquinho mais rápido, porque já está passando muito do tempo, depois eu volto. Aqui tem mais uma questão do Habermas, que é no mesmo sentido, né?
Vou fazer só essa, depois eu pulo para o Foucault. Habermas distingue entre racionalidade instrumental e racionalidade comunicativa. Ok. A racionalidade comunicativa ocorre quando os seres humanos recorrem à linguagem com o intuito de alcançar o entendimento não coagido sobre algo. É a dialética do mundo, né? A racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando os seres humanos utilizam as coisas do mundo, ou até mesmo outras pessoas, com meio de alcançar um fim. Então, com base no texto e nos seus conhecimentos sobre teoria da ação comunicativa de Habermas, é correto afirmar que contar uma mentira para outra pessoa buscando obter algo que desejamos e que sabemos que não receberíamos se disséssemos a verdade é um exemplo de racionalidade comunicativa? Não, né? Isso daí é racionalidade instrumental, você está descaracterizando a outra pessoa. Realizar um debate entre alunos de uma turma de faculdade buscando decidir democraticamente a melhor maneira de arrecadar fundos para o baile de formatura é um exemplo de racionalidade instrumental? Não, é um exemplo de racionalidade comunicativa. Um adolescente que diz para o seu pai que vai dormir na casa de um amigo, mas na verdade vai numa festa, é o quê? É um safado. Bom, é racionalidade instrumental, tá descaracterizando a outra pessoa. Alguém que decide economizar o dinheiro durante vários anos para fazer uma viagem para os Estados Unidos da América é um exemplo de uma racionalidade instrumental. Ele está utilizando os meios e até outras pessoas, né, para alcançar um objetivo. Bom, a ética é uma construção intersubjetiva, né, e construída pela comunicação, né, aquela outra questão do Habermas. Agora vamos para o Foucault, porque eu sempre falo um pouco do Foucault, porque está no final da apostila. Foucault, o que mais cai do vestibular sobre Foucault são as estruturas totais, o panótipo, a prisão. Acredito que as discussões sobre vigilância, essa vigilância que nós temos de câmeras pela cidade, o panótipo, o controle das emoções pelas informações coletadas nos meios de comunicação, nas redes sociais, acontece assim, há uma tecnologia de metadados, que não são dados atomizados, mas de reações dentro do Facebook, dentro do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, há como você filtrar as reações das pessoas em determinados momentos. Então, nós vimos hoje, na eleição, por exemplo, existia uma grande expectativa em relação ao Boulos, porque quando ele falava, quando ele aparecia na televisão, quando ele aparecia nos debates, era filtrado que existia uma grande mobilidade, uma mobilização das redes sociais em torno da figura dele. E isso não se expressou na realidade, no mundo real, tá? Mas o que nos interessa aqui não é o resultado, mas a técnica. Então, hoje, você consegue, inclusive, para a pessoa que está lá discursando, para o político, entender qual é o calor como as pessoas estão emotivamente recebendo a informação sobre ele. Então, por exemplo, Boulos, ele se demonstrou um líder bastante popular entre jovens, entre as pessoas que interagem pelas redes sociais. Ele tocou essas almas, tal qual o Bolsonaro tocou essas almas há 3, 4 anos. Então, isso é perceptível e isso também gera a manipulação das informações. Então, se fosse, olha, quando você fez biquinho, né, quando você falou tal coisa, deu certo, então usa mais essa estratégia e tal. E isso as pessoas não percebem, mas estão sendo manipuladas. Não só as que usam a internet, mas as pessoas que usam
também a comunicação em massa, a rádio, a TV e o jornal. Bom, e isso é uma estrutura de panóptico, de vigilância, que o Foucault denunciava. As normas estabelecidas pela disciplina social, e aí o que o Foucault vai dizer? Né? Que de tanto estarmos vigiados, nós acabamos conformando o nosso comportamento, de tanta vigilância. E existem alguns agentes, como professores, burocratas, policiais, que são agentes de controle do comportamento. Né? Então, a nossa sociedade é uma sociedade que vigia e pune para condicionar as pessoas. Esse é o Vigiar e Punir, é o principal livro do Foucault, Vigiar e Punir, Michel de Foucault. Bom, então, continuando aqui, né, nessa 523, ela sintetiza algumas questões importantes sobre o Foucault. Com base no texto e nos seus conhecimentos sobre Foucault, assinale verdadeiro ou falso. Então, o poder é algo que possui e se possui. Ok. É um privilégio adquirido e conservado? É um privilégio construído e não adquirido e conservado pela classe dominante que objetiva oprimir, fazer uso e tirar vantagem das classes dominadas. A opressão, ela ocorre, mas ela não é o objetivo. Tá? O poder duradouro, o poder somente é duradouro se for legítimo. Não, há falsas legitimações do poder. É suficientemente que se discorra sobre condições formais da legitimidade para poder ser aceito. Desse modo, a lei e a autoridade que promulga são as fontes do poder. A prisão, nesse caso, é a negação do poder. Aí é que está o errinho aqui, ó. A prisão, nesse caso, é um instrumento do poder. Os fatos sociais são coercitivos, por natureza. Desse modo, o poder é a aplicação da dimensão repressiva inerente a todas as sociedades. A coerção, ela não é inerente a todas as sociedades. Existem sociedades que conseguem ser menos coercitivas do que outras, tá? Então, essa questão aí é bem dificilzinha sobre o Foucault, mas o Foucault em si eu acho um autor muito difícil. Né? Eu me lembro do meu professor, ele não usou o Foucault, ele mandou a gente ler Kafka, Franz Kafka, antes de ler o Foucault, antes de discutir sobre Foucault. E aí ele contava a história de um homem que foi várias vezes num castelo, que ele queria falar com um rei, e ele tinha que preencher burocracias e burocracias, e aí já passava-se alguns meses, e chegou uma pessoa e furou a fila, enfrentou o guarda e entrou. E aí assim, a pessoa falou, porra, mas por que ele entrou e eu não? Eu disse, mas ele nem me pediu para entrar, né? Você me pediu, né? Então, a aceitação das estruturas totais e os momentos de quebra dessas estruturas, em que a burocracia também é um elemento de coerção da sociedade, que é através da organização do Estado. Isso também está presente na obra do Max Weber. Né? Bom, então, Foucault inova ao pensar política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base na reflexão de Foucault, as leis servem para organizar e legitimar as relações de poder. Aqui tem mais uma questão sobre o desenvolvimento intelectual estruturalista. É certo dizer que explica a realidade calcada em seus fundamentos estruturais. Então, tem uma autora Foucaultiana, que é brasileira, e ela conseguiu explicar a sociedade brasileira a partir da geografia urbana. É a Teresa Pires Caldeira. Então, o estabelecimento do condomínio fechado, o estabelecimento de uma sociedade de vigilância, essa marca da exclusão.
ela consegue explicar nesse livro, Enclaves e Fortificados, por que o Brasil é tão desigual e violento, e isso se expressa pela aceitação, por exemplo, de excrescências, tais como condomínio fechado, shopping center que não aceita todas as pessoas. Então, isso mostra como a nossa sociedade ela aceita a exclusão social, né? Bom, o texto apresenta um discurso da disciplinarização dos corpos, que é a lipofobia, lipofóbica. Acredito que isso também vai ser um assunto recorrente nos vestibulares. Guerra balança, luta para emagrecer, né? Que faz com que a pessoa que está acima do peso, ela é culpabilizada pela obesidade, como sendo uma falta de caráter, como sendo um pecado moral, o fato da pessoa ser gorda. Eu me lembro de uma reportagem que eu estava lendo e me causou, assim, muito mal-estar, porque a pessoa estava dizendo que, eu vou na favela e eu vejo aquelas mulheres gordas, aqueles homens gordos, blá, 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 e fala que passa fome. Não passa fome coisa nenhuma, né? Você vai nas favelas, as pessoas são gordas, você vai nos lugares pobres, as pessoas são gordas. Quer dizer, então a gordura, a pessoa ser gorda é uma marca de pecado, né? E aí tem uma outra questão muito pesada, né, que é as pessoas pobres têm pressão alta, têm distúrbios no sistema linfático, que eu esqueci como chama, problemas glandulares, por conta do estresse e da alimentação inadequada, com multiprocessados. Então, ela não é uma pessoa gorda porque ela come muito. É uma pessoa gorda porque ela tem acesso a alimentos ruins e tem um ritmo de vida muito ruim, que não permite cuidar da própria saúde, né? Então, isso é uma discussão que também pode aparecer sobre os corpos, né? A confluência entre saber e poder é interpretada por Michel Foucault como a dimensão de dispositivos disciplinadores das relações sociais. Mas quem fala melhor sobre isso é o Pierre Bourdieu, que vai falar que a escola e a cultura desenvolvida e aceita na escola, ela é legitimadora do poder das classes dominantes. Pessoal, eu vou parar por aqui, porque já preciso parar, né? Está acabando o meu tempo, tá bom? Vocês têm alguma outra questão? Deixa eu parar a apresentação. Tudo bem? Tudo certo? Meninas, se vocês precisarem, eu vou estar disponível no WhatsApp. Se vocês lerem as questões, eu vou acompanhar também os vestibulares, vou entrar em contato com vocês para discutir, tá? As correções, tá bom? Aí é só vocês me chamarem. Não se acanhem se precisar de ajuda ou dúvida.